Bora começar mais um dia com as primeiras informações do Fluminense. Um ótimo dia, uma terça-feira importante no CT Quero-Sachilha. Afinal de contas, o presidente Mário Bittencourt vai conceder entrevista coletiva. A gente vinha cobrando muito um posicionamento de alguém da diretoria, alguém que pudesse falar neste momento muito difícil do clube e finalmente o presidente vai falar logo mais às 4 da tarde no CT. E aqui neste vídeo vamos falar sobre isso e outras notícias importantes, inclusive sobre a possibilidade de termos ou não Thiago Silva contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira. Se você puder já começar o vídeo aqui deixando o seu like para não esquecer, isso é muito importante, né? Reconhece aqui o nosso trabalho, faz com que o YouTube possa trazer mais e mais pessoas aqui para o canal, então se você puder dar essa moral, deixando seu comentário também, se inscrevendo aqui no canal do Lessa, se você não está inscrito, isso aqui é todo dia, você sempre muito bem informado sobre o Fluminense, então deixe aqui sua inscrição. E de cara já, se você quiser, pode deixar sua sugestão, de pergunta para o presidente. Mas antes de qualquer coisa, eu só queria corrigir aqui uma informação, na verdade uma opinião, né, que eu dei no vídeo de ontem pela manhã aqui no canal do Lessa em relação ao retorno do time lá de Goiânia. A gente enviou um repórter para o aeroporto, o Rafael Siqueira, para justamente acompanhar esse desembarque. E o Rafael foi para o saguão principal do aeroporto. Havia expectativa, a possibilidade de protesto da torcida do Fluminense. Isso foi ventilado nas redes sociais. Então a gente achou que seria relevante ter um repórter lá. Né? Só tinha um torcedor do Fluminense, que foi o Samuel, somente um torcedor do Fluminense que estava lá para fazer isso. E alguns membros do staff do Fluminense, além do vice-presidente Matheus Montenegro e também do diretor executivo Paulo Gione, eles saíram pelo saguão principal. Tanto é que o Samuel teve a oportunidade de conversar com eles, como eu falei ontem. Parte do elenco, aliás, todo o elenco, comissão técnica, enfim, a outra parte da diretoria com o presidente Mário Bittencourt, eles deixaram o aeroporto pelo Salão Nobre. E aí, pelo que o Rafael tinha me registrado, ficou a impressão de que estavam saindo por lá para evitar contato com a imprensa ou contato com algum torcedor que pudesse estar ali no aeroporto. E, na verdade, ontem, a assessoria de imprensa do Fluminense entrou em contato comigo, dizendo que se trata de um procedimento padrão. O Fluminense tem feito sempre os seus embarques e desembarques pelo Salão Nobre do aeroporto. Eu, particularmente, não me lembro de ter feito alguma cobertura de desembarque, somente de embarque. E ano passado, principalmente, fiz muitos no salão principal, não somente no Salão Nobre. Então a gente não tinha essa certeza, não tinha essa informação, e por isso o Rafael Siqueira estava no saguão ali do aeroporto, saguão principal, e não no local onde a delegação desembarcou. Se ele estivesse no local correto, ele teria tido condições de registrar imagens e também, eventualmente, de tentar uma entrevista, tentar falar com alguém. Então, só para corrigir isso, porque eu falei que o elenco deixou pela porta dos fundos, saiu escondido mais uma vez, sem problema nenhum, a gente tem que corrigir quando uma informação não está correta, como eu sempre fiz aqui. Então, só para esclarecer isso para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Hoje o presidente Mário Bittencourt vai conceder entrevista, portanto, no CT Quero-Sachilha, uma entrevista que foi convocada ontem à noite. E, claro, a gente vai marcar presença no CT para falar com o presidente. A princípio, não foi determinado nenhum tema específico para esta entrevista coletiva. Portanto, em tese, poderemos abordar todos os assuntos. E é claro que temos muitas perguntas para fazer, né, em relação a decisões que foram tomadas ao longo do ano, em relação ao planejamento, em relação ao trabalho do técnico Mano Menezes, o que a diretoria pretende fazer se o time não demonstrar uma reação imediata nesses próximos jogos, e cada jogo que passa vai ficando mais difícil se o time não voltar a pontuar. É claro que o presidente também, né, junto com a sua diretoria, tem suas próprias pautas, né, para esclarecer assuntos como, será que ele vai falar de SAF, por exemplo? Será que ele vai falar de Super Mundial? Pautas positivas, que para a diretoria é importante tocar nesses assuntos também. Outro assunto que pode e deve surgir, porque cada um vai ter direito a uma pergunta, mas jogadores que foram vendidos, jovens que foram vendidos, como Kaique Almeida, Agner, que até agora a gente não teve nenhuma manifestação sobre isso. Então certamente vai ser uma entrevista muito longa, mas necessária, muito necessária. A gente vem cobrando já faz tempo um posicionamento dessa diretoria. E sempre quando alguém fala, é o presidente. Então por isso, eu venho falando, batendo muito nessa tecla,
Porque o presidente, além de, no caso do Mário Bittencourt, que é presidente do clube, o presidente, de uma forma geral, ele sempre é responsável. No Fluminense ele é mais ainda, porque ele centraliza todas as demandas. Ninguém da diretoria fala, a não ser Mário Bittencourt. Então isso tem um ônus, tem um bônus também. O bônus foi ano passado, o título da Libertadores. O ônus é esse ano extremamente complicado, com um time ameaçado de rebaixamento. Então, obviamente, ele é, por isso, o principal responsável por tudo que está acontecendo, por tudo que acontece, de bom ou ruim. E ele vai ser questionado em relação a tantos assuntos que queremos fazer. De qualquer maneira, como eu costumo dizer, antes tarde do que mais tarde. É necessário alguém falar, é necessário alguém dar a cara, é necessário alguém encarar o torcedor, falar para o torcedor, encarar entre aspas, mas falar para o torcedor o que está acontecendo. Passar uma mensagem interna de que os problemas estão sendo detectados, de que a diretoria está observando jogador que pode não estar se dedicando ao máximo, está observando o trabalho da comissão técnica, está observando o que está acontecendo e tomará decisões, mesmo que difíceis, se for necessário. O torcedor precisa ouvir isso. O torcedor precisa sentir que dentro do clube as pessoas estão revoltadas como a torcida está. As pessoas estão insatisfeitas como a torcida está. Isso é importante, verbalizar isso para fora. Não é só para dentro. Não adianta você ter uma suposta estabilidade dentro do clube se do lado de fora a panela de pressão está quase explodindo. Então, com muito atraso, vem alguém falar. E que bom que vem, ainda há tempo de corrigir as coisas. Ainda há tempo de chamar o torcedor novamente para o lado do time. Vamos ver o que vai ser falado nessa entrevista coletiva, mas eu queria aproveitar, pessoal, esse momento. Fiz isso no Giro de Jornada ontem, até de maneira assim, totalmente, vou dizer improvisada, mas foi algo que eu não tinha planejado falar e que eu gostaria de repetir aqui para as pessoas que evidentemente não assistem, não conhecem o Jornada. Se você puder se inscrever no Jornada KTO 1902, que é o nosso projeto também, que é muito importante para a gente, eu te agradeço. E eu falei lá sobre a importância que a torcida do Fluminense vai ter mais uma vez. Apenas 8 mil ingressos vendidos para quinta-feira, gente. Hoje é terça-feira. Eu queria dizer para vocês que, por mais que muitos estejam revoltados, e com toda a razão, por mais que muitos não aguentem mais ver esse time modorrento em campo, esse time que se arrasta em campo, esse time que não honra essa camisa. Isso é totalmente compreensível, totalmente. Principalmente aqueles que vêm de longe, aqueles que se esforçam, que gastam dinheiro, que faz falta. E a gente sabe que muitos ali não dão valor a isso. Muitos e muitos. Mas eu queria fazer um apelo a vocês, que é um apelo / desabafo, que se existe uma forma do Fluminense sair dessa situação, além de voltar a jogar algum futebol, é pela sua torcida. O Fluminense existe graças à sua torcida, pela sua torcida. Ele vive por ela, ele vive dela, mais precisamente falando. Não faz sentido, gente, esse discurso de que tem que deixar estádio vazio, que não tem que ir a jogo. É preciso entender, na minha opinião, evidentemente, cada um pode pensar da forma que achar melhor, mas é preciso entender que tudo que nós fazemos agora, a partir de agora, é por esse clube, é pelo Fluminense. Não é para esses caras. Esses caras não merecem a torcida que tem. Muitos ali não merecem vestir essa camisa. Muitos ali não deveriam sequer ter passado perto do CT de Laranjeiras, do Maracanã, com a camisa do Fluminense. E se forem rebaixados, mais ainda. Então, nada do que a torcida fizer agora tem que ser pensando nesses caras. E foi o que eu sempre falei aqui. Jogador entra e sai. Treinador entra e sai. O Diniz foi demitido. Quinta-feira vai enfrentar o Fluminense. Deixou o Fluminense na lanterna e pode tirar mais 3 pontos do Fluminense na quinta-feira. Porque é assim que funciona o futebol. Jogadores que estão hoje no clube e que podem ser rebaixados no final do ano, eles vão sair do Fluminense, vão ganhar uma grana absurda e vão ganhar mais dinheiro em outro clube. Eles não estão nem aí, gente. Muitos ali, não são todos, mas muitos ali não estão nem aí. Estão cagando, com perdão da palavra. Vale para treinador, vale para jogador, vale para muita gente. Não existe outra forma.
deixar o estádio vazio é tudo que esses caras querem. Porque não tem pressão. E deveria já ter, inclusive, mais pressão. Tudo que eles querem é um estádio vazio, para eles poderem continuar fazendo o que eles estão fazendo aí. Então nem que você vá ao estádio para vaiar, para criticar, claro, de preferência depois do jogo, porque também não vai adiantar todo mundo vaiar durante o jogo. Se tá uma porcaria, sem pressão, que nem jogou lá em Goiás, você imagina aqui sendo pressionado. Mas que nem que você vá para vaiar depois do jogo, nem que você vá para xingar depois do jogo, nem que você vá para xingar o mano. Mas vá ao Maracanã. Vocês são a razão desse clube viver. Nós somos a razão desse clube viver. E mais uma vez, a torcida vai ter que salvar o Fluminense. Assim como a torcida foi fundamental, primordial para a conquista da Libertadores ano passado, ela vai ser fundamental novamente para tirar o time dessa situação. Não há outro caminho que não passe pela 7 dos 11 jogos, se eu não me engano, vão ser no Maracanã até o final do campeonato. Então é um trunfo muito poderoso que temos e pode ser de fato o diferencial que vai fazer a gente escapar, mesmo que sofra até o fim. Então não pense nesses caras, não pense nessa mediocridade, nessa sacanagem, nessa safadeza que esses caras têm feito em muitos jogos aí esse ano. Não pense nisso, pense no clube. É pelo Fluminense, não é por mais ninguém. É pela sobrevivência do clube. Cair para a segunda divisão vai ser uma tragédia. Uma tragédia que a gente não tem nem noção do que pode acontecer. Então é pelo futuro, é pela existência, pela continuidade de um Fluminense que a gente espera ver voltar a brigar por títulos o quanto antes. Mas para isso precisa sobreviver esse ano. E só vai sobreviver se a torcida, mais uma vez, pegar esses caras e empurrar esses caras de alguma forma. Pessoal, se você não conhece a Mais Ágil, é uma grande parceira aqui do canal do Leste, uma empresa que atua no mercado financeiro há anos, ajudando a vários e vários clientes a antecipar o fundo de garantia. Então, se você tem aquele dinheiro que está retido lá no FGTS, que você não pode mexer, está lá, você está precisando de uma grana aí para fazer alguma coisa, então entre em contato com a Mais Ágil, eles antecipam, esse dinheiro cai na sua conta rapidinho, com pouquíssima burocracia. Tem lá uma equipe toda especial pronta para te atender através deste link aqui que está no comentário fixado. Entre em contato, fale com eles, peça lá todos os detalhes dessa operação para você ficar muito bem informado e não ter dúvidas sobre o que fazer e o que não fazer. A Mais Ágil não tem esse nome à toa, é porque é muito rápido e você recebe essa grana em pouquíssimo tempo. Corre lá. E olha só quem voltou aos treinos no CT Carlos Castilho, o zagueiro Ignácio. Uma excelente notícia, uma notícia muito boa. Já vi essa previsão na semana passada, eu falei para vocês que ele poderia já até o final da semana treinar com bola, voltar a treinar, fazer alguns trabalhos no campo, né, participar de algumas atividades ali com o grupo, e isso aconteceu já nesta segunda-feira. Talvez tenha ocorrido trabalhos com bola já nesse final de semana, mas o clube estava viajando, estava jogando. E hoje a gente teve o registro aí do Ignácio treinando novamente com os companheiros. É uma boa notícia, mais uma etapa que ele avança nessa transição, agora iniciando transição, dando sequência à transição com trabalhos em campo, trabalhos com bola. E a partir daí, eu acho que ao longo desta semana, a gente vai ter uma previsão melhor aí de quando o Ignácio estará novamente à disposição do técnico Mano Menezes. É uma grande notícia, sem dúvida alguma. Todo jogador que voltar agora, todo jogador que ser opção nesta reta final de campeonato, vai ser muito importante. Então é isso, pessoal. Nos vemos mais tarde, né? Direto lá do CT Carlos Castilho. Provavelmente, a hora que eu voltar, já voltaremos de lá com essa entrevista do presidente Mário Bittencourt. Grande abraço a todos e um bom dia. Tamo junto.